professor. Obrigado. Agora com vocês, o Marcos Vinícius, da Consiste Sistemas, que vai falar um pouco sobre o sistema XTR e as potencialidades dele para ajudar, né, no planejamento, na construção de projetos, né, para a comunidade, para os munícipes, a partir dessa tecnologia. Obrigada, Marcos. Não tenho palavras para agradecer por você estar aqui conosco. E relembrando, nós vamos projetar esse vídeo no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, logo após toda a apresentação. Marcos, com você. Bom dia a todos. Vou fazer o meu melhor. Obrigado. Eu acho que todo mundo conhece a professora Célia, mas somente eu tive a felicidade de ter professora Célia como professora do meu primário. Claro que, brincadeiras à parte, ontem eu tive a oportunidade de conhecer Flávio. Ele me impressionou muito, sobretudo pelo que ele me mandou hoje pelo WhatsApp, e adorei a sua fala, professor Brito. Tem muito a ver com o que eu vou falar. O que eu vou mostrar é uma solução chamada XTR, como está aí no quadro, que significa multiplicando tempo e resultados. E ela lida com três coisas: com informação, muita informação, comunicação e a cultura empresarial formatada, seja ela de uma entidade de classe, de um partido político, de um governo, de uma multinacional, de uma startup. E no topo disso, uma mentoria, para que as organizações, seja elas quais forem, acabem com o achômetro, acabem com o achismo, acabem com o fazejamento. Eu vou compartilhar a tela. Essa é a primeira tela do produto. Não tenham medo, eu vou mostrar algo muito pragmático. Eu vou entrar aqui nesse módulo Brasil. E aqui está o nosso país. Aqui estão 600 fontes de informação sobre o nosso país, divididos em sustentabilidade, sociedade, infraestrutura, economia e governo. Pois bem, quando a inflação era alta, todo mundo virou um pouco economista. Agora, com essa politicagem, todo mundo vira um pouco político. E aqui nós temos as eleições de 94 a 2018. 2020 nós ainda não concluímos, porque a votação terminou, mas o processo de eleição ainda não foi concluído. E nessas informações estão contidas doações, patrimônios, filiações partidárias. Eu vou ainda ser mais direto. Eu vou começar aqui com uma base de telefones. Aqui estão 253 milhões de telefones. E eu quero, na realidade, acessar uma determinada pessoa, Emílio Alves Odebrecht. Ele trouxe 6 telefones. Eu quero saber as empresas que ele participa. Ele participa de 17 empresas. Eu quero conversar sobre essa empresa com ele. Aqui está a estrutura societária da empresa. PJ no centro e os sócios. Eu quero conversar com o Emílio. Emílio vem para o centro, pessoa física, e as matrizes das empresas. Esse é o primeiro nível, esse é o segundo, esse é o terceiro nível de relacionamento. Imagine o benefício de você ter isso, e ele me trouxe automaticamente aqui para a base de Empresas Brasil, para 45 milhões de empresas. O que nós acabamos de ver, professor, foram falas vazias, falas hipócritas, falas sem nenhum apelo realmente de convencimento. Como é que você fala do social sem falar da economia? Desses 45 milhões de empresas, e é preciso ter números, e um dos objetivos da nossa solução é quando você compacta o tempo, sua produtividade cresce. Se eu levo mais de 5 minutos para ter informação, eu não tenho informação. Então, eu quero ter informações sobre um bairro. Eu quero ver primeiro situação cadastral. Desses 45 milhões de empresas, isso já caiu para 21 milhões e 600. Olha a mortandade. E aí você entra com outro componente, a relação com o mercado, a comunicação. E quando você pergunta o que é mercado, 99% das pessoas falam que mercado é cliente. Claro que é, só que isso é um onzeavos. Tem cliente, concorrente, cliente de concorrente, fornecedores, equipe, sociedade, imprensa, governo, entidade de classe, os acionistas e os políticos. Aqui estão as empresas ativas. Eu quero ir para um município.
Eu quero ir para o município de Salvador. Aqui estão as 303 mil CNPJs ativas que tem. E agora eu quero fazer uma segmentação por bairro. E se eu quiser, eu tenho aqui, rapidamente, o bairro que tem mais CNPJs ativos. Caminho das Árvores, tem 16.797. O que acontece? Eu vou abrir aqui as 16.797. Acho que a internet agora não está me ajudando. Estão aqui elas, todas elas abertas. O que eu vou fazer? Aqui tem Vitamedici. Eu quero saber, na realidade, e vou colocar aqui do lado, o que é cada uma da atividade dessa. Então, Vitamedici é atividade profissional da área de saúde. Amaral e Matos é atendimento de atenção ambulatorial. Eu quero fazer uma estratificação disso, desse bairro de Caminho das Árvores. Está aqui. Deixa eu trazer aqui. Qual é a principal atividade nesse bairro? Atividade de atenção ambulatorial. Tem 1.096, atividades jurídicas tem 1.012. Eu quero andar aqui do lado para pegar uma quantidade menor. Eu quero ver aqui. Obras de acabamento, tem 93. Estão aqui listadas. Eu quero saber onde elas ficam. E aqui estão elas colocadas. Isso que eu fiz, imagine sobre o aspecto de você realmente conhecer, porque cada um de nós tem dois bairros, o bairro que mora e o bairro onde trabalha. Mas há uma grande diferença entre morar e trabalhar e conhecer. Eu vou tirar aqui esse KNAI, tá certo? Vou tirar o bairro. E aqui eu estou de volta com as 303 mil CNPJs do nosso município. Pois bem, eu desejo agora saber quantas dessas empresas foram criadas durante o período da pandemia. Então, eu vou colocar aqui data de início da atividade, está entre 1º de março de 2020 e 1º de 9 de 2020. Foram criadas 23 mil empresas. Poxa, se eu quiser saber isso por bairro, está aqui. Aí eu quero ver, por exemplo, Pituba. Pituba foram criadas 554 empresas e eu quero conhecer a natureza de cada uma delas. Esse Rafael é restaurante. Edmilson, Pituba, comércio de combustíveis, está aqui. Comércio de combustíveis. Eu quero fazer agora uma estratificação, está aqui. Então, eu sei que no período de pandemia foram criadas essas novas naturezas de informação. A partir de agora, eu vou dar um salto e vou trabalhar agora um pouco a área de comunicação. Imagine o seguinte. O Brasil hoje tem 212 milhões de habitantes. Dentro da nossa solução, somando tudo, nós temos hoje mais de 190 milhões de pessoas. Mas no cotidiano, nós nos relacionamos com 400 mil pessoas. E eu quero me comunicar com uma delas. Eu quero me comunicar com Célia Oliveira de Jesus Sacramento. Aqui está a professora Célia. O que é isso aqui? Isso aqui é um ambiente para que você coloque o que você quiser. É preciso entender para melhor atender. Então, eu tenho aqui o aniversário, a data de nascimento. Eu clico nela e vai me aparecer aqui todo mundo que faz aniversário nesse dia. Imagine quanto vale isso para uma floricultura, para uma agência de viagem, para um hotel, para uma pizzaria, para um prefeito, para um vereador. Eu vou fechar aqui e eu quero me comunicar com ela. Eu clico no celular e me abre o WhatsApp. Mas aqui estão todos os padrões de correspondência. Eu vou simular como se a professora Célia fosse uma dessas empresas empreendedora que ela é, que criou uma empresa no período de pandemia. E eu quero procurar aqui, eu vou mandar para ela uma correspondência dizendo a ela, como candidato a vereador que eu sou, dando os parabéns e pedindo a ela o voto. Célia, os covardes não passam na história. Boa quinta-feira. Quero dar meus parabéns pela sua empresa. Em um momento de pandemia, de retração de mercado,
Muito poucos tiveram a coragem de empreender. Você mostrou que não veio a vida a passeio. Você é um exemplo, um modelo a ser seguido. Eu também quero fazer diferente. É por isso que estou concorrendo ao cargo de vereador. Peço que leia, comente e enriqueça o meu plano de ação. Conto com sua opinião e sugestões. Elas são importantes para mim e para os compromissos. O seu voto será determinante para eu assumir esse novo desafio. Célia, você tem a minha palavra que irei apoiá-la. Eu clico aqui e disparo. Imagine o efeito disso em quem responde, em quem recebe uma correspondência dessa natureza. Eu vou voltar para cá e vou voltar de novo para aquela base de telefones. E eu quero ter uma comunicação. Aqui estão novamente os 253 milhões de telefones e eu quero agora procurar aqui por município. Município. Marcos, nós estamos vendo que esse sistema é realmente fantástico. E nós queremos um momento para interagir, para tirar dúvidas. Pode perguntar. Então, você já tem... Não, abrir para o pessoal, né? Tirar dúvidas, claro, perguntar. Eu vou pedir para o pessoal abrir as câmeras. Aí, quem quiser, Lorena, Flávio, para interagir, para a gente tirar dúvidas, porque se nós ficarmos ouvindo, esse sistema tem muita informação e ajuda muito. Mas o professor Brito, ele teve o cuidado de dizer, gente, isso é muito delicado, porque mudar sistema não é assim. Mas ele não está falando de mudar sistema, ele está falando de levar para quem é da gestão pública em geral, informação. Então, não é nada para incompatibilizar. É muito mais para completar, para ampliar o raio de informações. Rapaz, ficar sabendo que foram criadas tantas empresas em Salvador em plena pandemia é algo assim. Eu fico imaginando Feliz Santana, que é empreendedora nata, né, professor Brito? Ter essa informação. Eu fico imaginando essa cidade de Itabaiana, que o professor Flávio trabalha lá em Sergipe, né, que tem todo esse crescimento assim muito cotidiano. Eu queria compartilhar, professora, uma declaração que eu fiz para o Marcos hoje de manhã, né? Ontem a gente fez aquele teste de conexão e ele fez a delicadeza de apresentar o sistema, que me impressionou muito, né? Eu acho que o professor Luiz Ivan e o professor Carlos Brito aí devem estar vendo a ferramenta e eu não sei, eu enxerguei a ferramenta como... Deixa eu só explicar para o pessoal o que acontece. Gente, como eu abri um horário para cada um testar a ferramenta, aí eu consegui compatibilizar os horários com a professora Ana Rita, com a Lorena e com o Luiz Ivan. O professor estava fazendo exame, não pôde fazer o teste, e aí eu compatibilizei os horários de Flávio com Marcos Vinícius. Marcos aí mostrou esse mesmo material para Flávio. Então, Flávio, pode falar aí. Eu comecei a bater papo com ele, e aí eu sou entrão. Aí eu fiquei impressionadíssimo, porque é uma ferramenta que eu enxerguei um potencial muito grande para a área de planejamento. Agora, é uma ferramenta que precisa de uma equipe muito disciplinar, porque eu enxergo, assim, eu passei por algumas cidades que a gente vai verificando que elas vão crescendo e a gente tem a necessidade de fazer com que a cidade cresça de forma ordenada. Salvador, hoje, ela não tem esse crescimento ordenado, mas a gente consegue enxergar isso em cidades menores. Aí eu citei o exemplo de Itabaiana, é uma cidade que cresce, tem um senso de organização, bairros novos vão surgindo, toda uma infraestrutura. Então, esse cruzamento de dados aí iria possibilitar a gente enxergar quais são os vetores, quais são as diretrizes que a gente pode fazer para aquele novo lugar, como é que eu posso fomentar uma nova atividade comercial lá naquela atividade. Eu citei para ele o exemplo lá de Itabaiana, um camarada, um ente privado. Ele colocou um shopping, e em torno do shopping surge um novo bairro, que é um novo bairro moderno. Assim, cidade do interior, aqui na Bahia, eu não conheci um shopping super moderno, está em Itabaiana, interior de Sergipe. É uma coisa formidável, tem cinema, o pessoal não precisa estar se deslocando mais para Aracaju para assistir filme. Né? Quem quer, tem aquela coisa do cinema, não quer ficar na frente do Netflix. Então, aí eu estava vendo outro dia uma declaração do CEO do Shopping da Bahia, ele falando como foi a implantação do Shopping da Bahia, que ali não era nada. Eu lembro de 95, eu estava estagiário com 15 anos na Secretaria da Fazenda. O CAB
só tinha uma faixa, eu assistia a duplicação, todo dia eu pegava engarrafamento naquele cabo, era duplicação. Hoje o cabo aqui em Salvador tem 5 faixas. Então, esse tipo de ferramenta, ele consegue dizer, o professor Luiz Ivan está assim, balançando a cabeça, eu vou até passar a palavra para ele, porque eu vou falar muito. Valeu. O que Flávio coloca é realmente bastante interessante. E essa plataforma, algum tempo atrás, chegou também aqui em feira um grupo que ofereceu essa estrutura, uma estrutura semelhante, que é justamente eles alinham uma série de bancos de dados e essa série de bancos de dados possibilitam informações extremamente importantes. Aonde é que a cidade está? Por exemplo, quando aparecem novos agrupamentos urbanos, então, nesses locais, quais são os serviços públicos que tem? Aonde é que estão em mais? Onde é que está de menos? Então, para que faça a gestão da boa utilização dos recursos. Exemplo, você tem muitas vezes, alguns bairros, Salvador, Feira de Santana, que por conta da invasão do comércio, por exemplo, em relação às residências, expulsem as residências, os moradores vão para outros lugares mais distantes e aquilo vai ocupando ampliando o comércio. Então, o que é que acontece? Nesses locais que tinham escolas, que eram antigamente alguns bairros mais novos, o que é que acontece? Não tem mais demanda. Ficam, muitas vezes, o prédio sem utilização praticamente. Então, tem que ser redimensionado. O que era uma escola poderia virar um centro cultural. Tem que pensar o planejamento dentro dessa perspectiva. Onde é que há necessidade? Onde é que deixou de ser necessidade? Onde é que existe demanda? Isso é por demais importante. A população vai migrando, né? Isso, dentro da própria cidade. As necessidades vão mudando nos bairros. Aí, se você chegar eu citei ontem para Marcos, se você chegar hoje em Copacabana, o pessoal fala que Copacabana é um bairro de idoso, então tem um perfil de consumo para aquele tipo de público, né? E aí, assim, os bairros novos vão surgindo aqui em Salvador, alguns em regiões populares. Se você não tiver uma intervenção do poder público, ele cresce desordenadamente, e aí assim, é um problema maior para você reorganizar essa situação. Então, você olha chegar... só. Pode falar, professor Carlos. Olha só. A qualquer transformação, seja ela de que natureza for, não no campo empresarial, porque no campo empresarial depende do dono da empresa, né? No setor público, depende da cabeça do gestor público, da vontade política. Porque, por melhor que seja o sistema, se a estrutura não estiver preparada para tanto, as pessoas, a comunidade, quem pagou, vai dizer que o sistema não presta, porque, na realidade, o defeito está interno, não é o sistema. Então, são cuidados que qualquer sistema, por mais bonito que ele seja, por mais racional, por mais lógico que seja, ele tem que, primeiro, antes de qualquer coisa, ter o fator vontade política de fazê-lo, não é? E, segundo, você tem que ter uma estrutura preparada para usá-lo, porque, salvo o contrário, daqui a 3 anos, 4 anos, entra outra criatura, pega o sistema e joga no lixo, diz que não presta. Na realidade, é um sistema... Eu gostei muito, viu, Marcos, da concepção eu sou fã de consultoria, eu defendo muito esse tipo de trabalho de consultoria dentro do poder público. Não tenho, às vezes, braço para conseguir tudo que quero, mas eu acredito que um sistema como esse ele deva ser implementado em cidades maiores, obviamente, e cidades pequenas, quando não se tem boa formação, e modular. Ele tem que ser pensado em módulos. Não é? Eu, pessoalmente, pelo que eu conheço da engrenagem, você tem uma cidade de Feira que tem 252 quilômetros quadrados. Lança-se um programa Minha Casa Minha Vida, uma área fora do perímetro urbano, onde você tem que demandar serviço público. A sensibilidade de percepção do poder de quem é o gestor é exatamente que é o fator de sucesso. Porque você leva o equipamento para lá, aí está lá implantado, vai demandar exatamente empresas, não é? Essas empresas nós vamos perceber como, se eu tiver um instrumento de gestão como esse,
eu começo a sentir que naquela região tá aparecendo empresas. Mas tudo isso tem que estar combinado com a vontade de fazê-lo, com a formação dos servidores, que realmente na nossa região é muito complicada, mas eu quero parabenizar, porque é um trabalho realmente... A gente fica aqui viajando nele, né? Eu fico viajando, mas as dificuldades de implementação no seu todo, eu acredito que ele tem que ser pensado modular. Não tem outro caminho. Às vezes, uma prefeitura como a de Feira, você tem... Cada secretaria faz seu planejamento e junta no orçamento público as ideias, os projetos de infraestrutura urbana. Estamos aqui. Mais desenvolvimento econômico. Qual é a tendência econômica do bairro Cidade Nova? Cidade Nova é um bairro onde está o UFS. Hoje é uma cidade. Você tem posto de saúde, você tem supermercado, você tem tudo. Então, isso, se a gente tem um instrumento de gestão nessa magnitude, né, com essa concepção, você tem uma tranquilidade para gerenciar melhor. Mas não é só o sistema que vai resolver o problema. Né? Junto a todo um sistema desse, eu acredito que tem que se também pensar na venda dele do servidor, o ser humano. Porque, salvo o contrário, muito bonitinho, não é? Mas o cara lá embaixo está boicotando, se ele não tem cultura para alimento errado, né? Boicota. E eu acredito muito que é isso. É um passo muito legal. Gostei muito, eu fiquei encantado com ele, que é uma ideia que eu vi isso em Granada, foi quando nós fomos num seminário na Espanha sobre mulheres solteiras, não, foi urbanismo georreferenciado. Então, você podia identificar naquele setor, naquele bairro do Tomba, com a tendência de comércio, e eu ia dar curso para capacitar exatamente o jovem lá em função da atividade predominante naquele local. E eu só posso ter isso se eu tiver um sistema que me diga quais as empresas estão ali, quais são suas atividades, o que é que ela faz, é serviço, é comércio, não é? O pessoal do Tomba compra na Cidade Nova, por quê? Eu vou precisar botar uma linha direta Tomba Cidade Nova? São coisas que eu quero lhe parabenizar, Marcos. Eu não vi a amplitude do teu projeto, mas é um instrumento de gestão muito interessante, né? À medida que você também pense, não é? Quando da implantação dele realmente onde cabe e sendo modular, né? Especificamente, para que nós possamos ter sucesso. É isso que eu penso. Posso falar, professora? Pode. Eu anotei aqui 4 ou 5 coisas. A primeira coisa tem muito a ver com o que Lorena liderou o processo. Eu, como pessoa, preciso de 4 As: água, ar, alimento e amor, senão morrem. E as empresas e as cidades precisam de informação, precisam de comunicação, precisam de pessoas, precisam de dinheiro, de estrutura. Uma das coisas que o mundo está mudando cada vez mais é a velocidade com que a informação chega. Eu entendo quando o senhor fala de modularização, e eu não tenho dúvida disso, afinal de contas, o cara gosta de camarão, ele consegue comer, quem sabe, 50, 100, 200 gramas. Se comer 5 quilos, morre. Então, você tem que preparar, criar a cultura da informação. E, normalmente, as pessoas não passam informação, porque informação é poder. E elas não estão dispostas a abrir mão de poder. E o segundo ponto, elas não passam informação porque elas querem se sentir importantes. Se a primeira palavra da vida é o que eu e Célia desenvolvemos, e estamos começando todos a desenvolver, que é uma coisa mágica, chamada confiança, e confiança começa com você. Quando você passa a deter esse tipo de informação, e quando essa informação, na minha opinião, deve ser tornada pública, por quê? Porque se um município, o gestor, está agindo de má fé, está fazendo uma gestão pífia, mas os municípios vizinhos estão indo bem, meu Deus do céu,
não vão ser só os munícipes daquele município que vão jogar pedra nele, mas inclusive nos outros, porque nós temos que pensar em ecossistema. E junto com isso, você consegue fazer uma coisa muito importante, que é o espelhamento. Então, se um município é referência no Brasil, vamos supor, Campinas, em alguma coisa, eu vou poder fazer um espelhamento e saber exatamente o que eu preciso fazer no meu para buscar uma solução semelhante. Outra coisa é você construir cadeias produtivas, arranjos produtivos. Ou seja, se cada município, o senhor sabe muito melhor do que eu, tem a sua vocação ou as suas vocações. E você conseguir trazer para lá com uma velocidade assustadora, identificando quem são os players, de como tornar isso uma realidade. Eram essas colocações só. Você está com o microfone fechado, Sérgio. Gente, nós teríamos que ter mais tempo, né, para conversarmos bastante. A nossa live está terminando. Eu não sei se a nossa vereadora Ana Rita quer falar alguma coisa sobre as potencialidades aí desse sistema e como ele pode ajudar mesmo, né, na gestão. Mas vejam, nós começamos a falar sobre as questões relacionadas ao uso de metodologias virtuais no campo e no momento da diplomação, que está sendo essa semana, muitas cidades viabilizando a diplomação. Eu fiz até uma publicação no Facebook. E, paralela à diplomação, nesse momento da transição de mandato, onde quem está na gestão precisa passar informação e quem está chegando precisa receber essas informações, então o uso dessas metodologias, as preocupações a partir de uma liderança humanizada, como foi bem colocada pela professora Lorena e evidenciado tanto por Luiz Ivan quanto o professor Brito, Ana Rita e Flávio, e agora também por Marcos Vinícius. Então, nós estamos em total sintonia, mas o tempo inviabiliza que a gente continue falando, está muito bacana. Eu queria dar mais um minuto para cada um fazer suas considerações finais, fechando aí o tema. Gostei muito de ter estado aqui com vocês. Nós vamos, está tudo sendo gravado, vai ser projetado lá para o Facebook, Instagram, YouTube. E estamos aqui nessa sala fechada, né? Então eu vou dar um minuto para cada um aí para a gente fazer nossas considerações. Quem quer falar primeiro? Posso passar para a Ana Rita? Pode. Pronto. E aí, Ana? Bem, eu quero, antes de tudo, dizer que a oportunidade do tema foi muito importante e vai ser muito útil, ainda que a gente não pudesse ter aprofundado os temas, né? Mas vai despertar as pessoas que ainda estão achando que é de forma presencial que a vida vai acontecer, né? Vai despertar para que elas comecem a enxergar essa nova realidade. E eu devo dizer que a gente tem uma tendência muito grande a resistir ao novo, né? Mas esse novo modelo, o novo normal, né, é uma imposição para a nossa sobrevivência. É evidente que vai passar a pandemia e já ouvi muitos empresários, muitos homens públicos dizendo que gostaram tanto, né, da otimização do tempo, né, através desses novos mecanismos e dessas novas ferramentas, que eles vão continuar adotando escritórios de advocacia. Eu tenho um colega que ele é muitíssimo proativo. Ele disse: o tempo que eu levava para me deslocar, para pegar um avião para ir para São Paulo para fazer uma reunião, nós vamos agora adotar através dessas ferramentas aí, o Meet, o Zoom, etc., né? O streaming, e por aí vai. E é isso, a vida vai nos pegando de surpresa e nós temos que nos acostumar e nos moldar às novas realidades. E bato palmas para, viu? Professora Célia Sacramento, através da Audipec e das outras parceiras que fizeram acontecer aqui o Talk Show. Né? Um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, valeu. Obrigada, Ana Rita. E aí, posso passar para a Lorena, gente? O que acha? Estou dando prioridade às damas.
Começar agradecendo novamente o convite, professora Célia, a oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre liderança humanizada e também de aprender um pouco com os colegas. Professor Marcos, parabéns aí pelo trabalho, muito bacana. Acho que se a gente souber utilizar, vai trazer muitos benefícios. E só para finalizar, falar assim, um pouquinho do que já foi dito, que depende muito da vontade do gestor, do perfil do gestor, como o gestor quer atuar. Então, se esse gestor tiver realmente esse entendimento de ter uma liderança baseada nas pessoas, com foco nas pessoas, a gente consegue adotar as melhores estratégias, né? Pensando no cidadão, pensando no povo, valorizando, respeitando, acolhendo, estabelecendo aí, alinhando essas necessidades e expectativas. Então, que a gente possa ter, de fato, uma liderança mais humanizada, porque tem muitos estudos científicos que mostram os resultados positivos, o maior engajamento, a maior entrega, a maior produtividade de resultado. Então, todo mundo está ganhando. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e participação. Obrigada, professora Lorena, muito obrigada. Passar para o professor Brito, né, agora. Eu queria agradecer o convite, e a participação de todos. Acredito muito que você transforma a partir das pessoas, né? Entendo também que no poder público é um pouco a mecânica e os acontecimentos são um pouco diferente da rotina cotidiana. Você se torna espelho, né? Mas nem sempre aquelas cidades que estão gravitando em volta de você, elas lhe olham como espelho, sim, às vezes como concorrentes. Né? Feira tem 16 anos que vem atingindo indicadores do PIB, saiu um ontem maravilhoso, crescemos mais do que nossa participação no Estado, mais do que Salvador, nós crescemos, apesar de toda a crise econômica, é uma cidade que vem atingindo indicadores muito interessantes, outros ruins, que vão ser melhorados também, mas momentos como esse é que nos leva a refletir, a conhecer novas pessoas, novas tecnologias, e que nos faz crescer, que a gente nunca sabe tudo e sempre não sabemos nada e estamos começando. Muito obrigado, bom dia a todos, Feliz Natal, que Deus possa, em 2021, nos dar um ano melhor, longe desse coronavírus, desse Covid-19, muito horrível, né? Que tem prejudicado toda a sociedade. Mas chegaremos lá com fé em Deus. Muito obrigado. Obrigada, professor Brito, pela sua participação. E passo agora para o Luiz Ivan. Flávio, você fica por último aí. Bora, Luiz Ivan. Professor Luiz Ivan. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Em segundo, dizer o seguinte, com a humanização, conforme Lorena bem apresentou, aliado a essas novas tecnologias, como a Ana Rita colocou também, que muitas pessoas utilizando, e faltou a gente colocar um aspecto, que é também um aspecto de custo, é muita redução de custo. À medida em que nós potencializamos essa utilização tecnológica, nós vamos deixar de nós vamos deixar de andar mais de carro, por exemplo, aí vamos dar mais sustentabilidade às cidades, que é um grande desafio hoje de termos cidades sustentáveis, e para isso é necessário a priorização de recursos públicos, potencializando as cidades com um planejamento efetivo para que não ocorra aquilo que nós costumamos sempre ouvir, que planejamento orçamentário, principalmente, eram peças de ficção, porque o planejamento tem que estar integrado entre o planejamento governamental, daquilo que se pretende realizar, com os aspectos financeiros que vai decorrer justamente desses instrumentos que temos no Brasil, do plano plurianual para os 4 anos da administração municipal, da lei de diretrizes orçamentárias que vai orientar a elaboração do orçamento e da lei orçamentária anual, onde vai desaguar as demandas que são necessárias através dos recursos que são previstos obter durante o exercício pela sociedade. Então, aquilo que a gente vai obter na sociedade, nós vamos aplicar em quê? É necessário toda essa conjugação de esforços para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da população.
E é isso que, por exemplo, aqui em Feira de Santana, sempre nós temos feito, e como o Brito ressaltou, que nós estamos aí com vitórias sempre eleitorais em função de pautar essa administração com o máximo de qualidade possível. Claro que sempre tem pontos a serem melhorados e esse é o grande nosso desafio. Um abraço a todos, um Feliz Natal e que a gente tenha efetivamente um ano bom em 2021. Valeu, muito obrigada, professor Luiz Ivan. E aí, Flávio? Eu acho que já se falou muito aí, acho que todo mundo já fez as suas contribuições. Eu queria deixar aqui um abraço virtual, um Feliz Natal a todos, e dizer que esse período agora da pandemia, né, com esse estado de calamidade, ele vem para nós permitindo que a gente venha democratizar a democracia para derrubar a burocracia e fomentar e orientar o cidadão no estímulo e na influência das políticas públicas, né? Eu acho que a gente está conseguindo democratizar mais a administração pública e trazer o povo mais para dentro, para perto da administração e dos gestores. É isso que eu queria dizer. Um forte abraço a todos. Valeu, muito obrigada. Marcos Vinícius. Duas coisas. Nós temos que cuidar do futuro. É lá que vamos passar uma parte do nosso tempo. E cuidar do futuro é cuidar do nosso país. Na nossa empresa nós temos muitas máximas. E tem 5 coisas que nós listamos que tem muito a ver com esse momento do nosso país. Primeiro é parar de reclamar. Já não dá ibope. Depois, parar de dar desculpas. Parar de postergar. Parar de encontrar culpado. E o mais difícil, por uma série de motivos que todos conhecemos, não permitir que nada seja feito fora da ética. Parar de roubar. Célia, você sabe que você conta comigo. Se você pular do 13º andar, eu pulo junto. Deve ser um bom negócio. Poxa, muito obrigada a todos vocês. Eu queria pedir para a professora Lorena para nós fazermos nossa foto de encerramento, né? Vamos pintar aí a câmera, então todo mundo aí dá aquele sorriso para a gente colocar, né, divulgar a nossa live. Gente, obrigada. Nós estamos com essa metodologia de reunião fechada para divulgar e as pessoas vão visualizando, tirando dúvidas, debatendo. Depois, na sequência, nós vamos estar fazendo lives individuais, convidando outras pessoas. Esse Talk Show vai continuar, a ideia, né, continuar 2021. Então, nós vamos estar chamando. Eu gostaria de que vocês deixassem as portas abertas aí, num momento assim, para fazermos via Instagram, para fazermos diretamente lá do canal do YouTube. Mas dialogarmos com as pessoas, falarmos das nossas experiências, das nossas expectativas, darmos ideias. Tantas ideias surgiram aqui, gente. Tantas ideias surgiram aqui. E só assim, compartilhando informações, compartilhando conhecimento, é que nós todos vamos nos ajudar a construir uma sociedade melhor. Eu quero pedir a Deus, né, o Criador do Universo, que continue nos dando saúde, resiliência, coragem, persistência, muito amor à vida, cuidado aos nossos familiares, para a gente ir aí à luta. Vamos fazer nossa foto, professora Lorena? Aê! Célia, manda os contatos das pessoas pelo grupo que você criou. Ah, tá. Não, na verdade, o grupo que foi criado, eu vou pedir para a professora Lorena para postar essa foto lá. E aí vocês podem, porque esse grupo ele se finaliza segunda-feira. Então, pegar, quando pode fazer a vídeo todas, né? Aí, se vocês quiserem dialogar por lá, eu posso divulgar, passar, professor Brito, o seu número para Marcos? Posso Tranquilo. Passar? Aí, quem tranquilo. Está gravado, hein? Então, posso falar que o Flávio já pediu, Ana Rita? Conhecer essa ferramenta. Mas então, gente, muito obrigada mesmo. Né? Nós passamos um pouquinho, mas eu tenho certeza que essa live aqui conosco está sendo e vai ser também quando for total no Facebook. Sucesso total. Muito obrigada, valeu. Um Feliz Natal e um Ano Novo de muita paz e saúde para vocês e seus familiares. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.